Olá, paz esteja convosco. Estamos aqui dando início à sexta aula da nossa escola bíblica online. E nós estamos juntos estudando o livro de Tiago. Lembrando vocês que nós não temos nem de longe a pretensão de fazer deste estudo um estudo com profundidade teológica, mas nós vamos juntos caminhando passo a passo, versículo por versículo, procurando aprender as preciosas lições ensinadas por Tiago na sua carta. Nós vamos orar, vamos falar com Deus. Pai, nós queremos te agradecer porque nós temos mais uma vez a oportunidade de aprender a sua palavra. Usa este teu servo como instrumento nas tuas mãos e através do teu Espírito Santo toca em cada um de nós para aprendermos a tua palavra em nome de Jesus. Amém e amém. Bom, na aula anterior, a aula número 5, nós aprendemos que devemos sentir grande alegria quando passarmos por várias provações, porque na provação nós nos fortalecemos e a provação nos ajuda a crescer e a ficarmos cada vez mais firmes na fé. Aprendemos ainda que a provação produz em nós uma preciosa virtude, a paciência ou a perseverança. Virtude essa indispensável para nossas vidas, pois sem essas virtudes nunca seremos bem-sucedidos. A paciência e a perseverança se desenvolvem na provação. E a provação tem como objetivo aperfeiçoar em nós o caráter de um vencedor. Então, quando nós entendemos que a tribulação faz parte do propósito de Deus para nos fazer melhores, que é para o nosso bem, para nos fazer crescer, nos fortalecer, que é para aperfeiçoar o nosso caráter de vencedor, então nós deixamos de reclamar, deixamos de lamentar, deixamos de murmurar e passamos a nos alegrar nas provações. Hoje nós vamos estudar Tiago capítulo 1, versículo 5. E o texto de Tiago capítulo 1, versículo 5 diz assim: E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não o lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Bom, como ponto de partida, precisamos entender a diferença entre duas importantes virtudes, sabedoria e conhecimento. São parecidas, podem e devem andar juntas, mas são virtudes diferentes. Bom, vamos tentar entender. Sabedoria é a qualidade de quem é sábio. É a capacidade de quem se distingue pelo grande saber, pela experiência do mundo e por uma vida exemplar. Conhecimento é ato ou efeito de conhecer, de receber informação. Existem uma frase e uma história que nos ajudam a entender melhor a diferença entre sabedoria e conhecimento. A frase, ela é de um autor chamado Charlton Albert, e a frase diz o seguinte: conhecimento é saber que um tomate é uma fruta, e sabedoria é saber que não se deve usar um tomate em uma salada de frutas. E a história é o seguinte: diz que 2 discípulos procuraram o mestre para saber a diferença entre sabedoria e conhecimento. O mestre então disse a eles: olha, amanhã bem cedo, coloquem dentro dos sapatos 20 grãos de feijão, 10 em cada pé. Subam em seguida ao monte que se encontra junto a esta aldeia até o ponto mais alto, com os grãos dentro dos sapatos. No dia seguinte, os jovens discípulos começaram a subir o monte. E diz que lá pela metade, um deles estava padecendo de grande sofrimento. Os seus pés estavam doloridos e ele reclamava muito. Já o outro subia naturalmente a montanha. E quando chegaram ao topo, um estava com o semblante marcado pela dor e o outro sorridente. Então, o que mais sofrera durante a subida, perguntou ao colega: como você consegue realizar
a tarefa do mestre com alegria, enquanto para mim foi uma verdadeira tortura. O companheiro respondeu: meu caro colega, ontem à noite cozinhei os 20 grãos de feijão. Então perceba que a sabedoria, ela nos capacita a fazer bom uso ou a fazer o uso correto do conhecimento. E assim como a paciência e a perseverança, Tiago apresenta uma outra virtude indispensável para a vida, que é a sabedoria. Paciência e perseverança são qualidades que podem e devem ser aprendidas e desenvolvidas, que podem e devem ser aprendidas e aperfeiçoadas. O conhecimento que nós comentamos há pouco, ele pode e deve ser adquirido, mas a sabedoria, ela se recebe, porque sabedoria é um dom de Deus. Frase para gravar, grave essa frase: sabedoria se recebe, pois sabedoria é um dom de Deus. Lá em 1 Reis, capítulo 3, do capítulo 5 ao versículo, do capítulo 3, do versículo 5 ao 10, Salomão pediu sabedoria a Deus. A palavra do Senhor diz que Salomão era um jovem e se tornou rei no lugar do seu pai Davi. E Salomão, então, um dia, logo no início do seu reinado, ele recebe a visita de Deus. Deus visita Salomão e diz para ele assim, pede o que você quiser que eu vou te dar. E Salomão disse para Deus na sua oração: Senhor, o Senhor me deu a honra, o privilégio, a responsabilidade de reinar sobre o seu povo Israel, um povo grande e numeroso. Eu sou um jovem, eu não me sinto capaz. Senhor, me dá sabedoria para reinar sobre o seu povo. E aí a Bíblia diz então que o Senhor Deus deu a Salomão a sabedoria e fez de Salomão o homem mais sábio que existiu na terra. Lá em 1 Reis, a palavra do Senhor diz assim, 1 Reis, capítulo 3, versículo 12. E eis, Deus dizendo para Salomão: e eis que fiz segundo as tuas palavras, e eis que te dei um coração tão sábio e entendido, que antes de ti teu igual não houve, e depois de ti teu igual não se levantará. Então a palavra do Senhor diz que antes de Salomão nunca existiu ninguém tão sábio, e depois dele nunca existirá outro tão sábio como ele, porque ele recebeu a sabedoria como um dom de Deus. Lá em 1 Reis, capítulo 3, do versículo 16 ao versículo 28, essa sabedoria que Salomão recebeu de Deus foi colocada à prova. A Bíblia conta uma história interessante de duas mulheres. As duas mulheres moravam na mesma casa, uma delas deu à luz e 3 dias depois a outra também deu à luz. Mas diz a história da palavra de Deus que esta mulher que deu à luz 3 dias depois, ela imprudentemente dormiu sobre a criança. Durante a noite ela virou e deitou sobre o seu bebê e o seu bebê veio a falecer. Ela acorda antes da outra, pega o seu bebê morto, coloca ao lado da outra mãe, pegando o bebê dela e colocando ao seu lado. Quando a outra mãe acorda, ela pensa que o seu filho está morto, mas ao olhar ela percebe que não era o seu bebê, que era o bebê da outra. Então as duas começaram a brigar e uma dizia: não, o filho vivo é meu, o seu é o morto. Não, o seu é o morto, o meu que é o vivo. E elas foram então até o rei Salomão para que o rei julgasse a causa delas. Chegando lá, então, a primeira mãe diz: olha, esta mulher e eu demos à luz as duas. Eu dei à luz primeiro, 3 dias depois ela. E ela então se deitou sobre a sua criança morreu e ela colocou ao meu lado e pegou o meu bebê vivo para ela. Quando eu olhei o morto, eu percebi que não era o meu filho. E quando eu fui pedir para ela, ela disse que não, que o vivo é dela e que o morto é o meu. E a mãe dizia: mas o meu é o vivo e o morto é o dela. E a outra mulher gritava: não, seu rei, o meu é o vivo, dela é o morto. E Salomão olhava para uma mãe, olhava para a outra, cada uma delas dizendo: olha, o meu filho é o vivo, o morto é o da outra. E como que o rei vai resolver uma questão dessa? Nenhum livro da terra te dá
condições de resolver uma situação dessa. Todo o conhecimento do mundo não te faz apto a saber quem é a mãe de verdade, porque você não estava lá. Mas a Bíblia diz que Salomão, então, vendo aquelas duas mães falando, não, o vivo é meu, o morto é o dela, o morto é o dela, não é mortadela, é o morto é o dela, o vivo é o meu, Salomão diz assim, ó, tragam para mim uma espada bem afiada. E quando trouxeram a espada, Salomão diz ao seu soldado, agora parta a criança, corte a criança ao meio e dê metade a esta mãe e dê metade a outra mãe. Naquele momento, aquela que era a mãe de verdade disse, não, rei, o filho não é meu, o filho é dela. Pode dar o filho para ela, deixe que ela leve a criança tranquila. E a outra, ao mesmo tempo, dizia lá do outro lado, isso mesmo, rei, nem dela nem meu, corta ao meio. Nesta hora, então, Salomão diz assim ao soldado, não corte a criança, mas entregue a esta mãe, porque ela é a mãe verdadeira. Naquele momento, diz a palavra de Deus, que todo o povo de Israel ficou impressionado e todo o povo de Israel viu que a sabedoria de Salomão era uma sabedoria que vem de Deus. E olha que interessante, o próprio Salomão escreveu uma palavra muito importante sobre sabedoria. E essa palavra ela está em Provérbios capítulo 9, versículo 10. Salomão disse o seguinte, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Provérbios capítulo 9, versículo 10. Um homem, ele pode ser muito inteligente. Um homem pode ter todo o conhecimento do mundo, mas se não tem o temor do Senhor, ele não tem sabedoria. Então nós podemos concluir esta nossa pequena aula de hoje dizendo o seguinte, olha o que o Tiago disse no versículo que nós lemos. Se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente e ser-lhe-á dada. Então, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus. O que nós entendemos disso? Que só Deus pode dar sabedoria, pois a sabedoria é um dom de Deus. E para recebermos sabedoria, nós precisamos pedir a Deus. E depois o Tiago disse que a todos dá liberalmente ser-lhe-á dada. Se pedirmos sabedoria a Deus, Ele nos dará. Vamos orar? Vamos falar com Deus. Feche os teus olhos. Pai querido e poderoso, nós queremos te agradecer por esta aula de hoje, pela preciosa lição que nós aprendemos sobre sabedoria. Senhor, assim como a paciência e a perseverança, a sabedoria também é uma virtude indispensável para a vida. Mas a sabedoria é um dom e só o Senhor pode dar. E o Senhor usou Tiago para nos ensinar que se nós precisamos de sabedoria, e nós precisamos, nós devemos pedir ao Senhor. Por isso agora nesta oração, nós pedimos ao Senhor que assim como o Senhor deu sabedoria a Salomão, que o Senhor dê sabedoria a cada um de nós. Senhor, que este dom, que esta unção de sabedoria venha sobre as nossas vidas, sobre a minha vida e sobre a vida de todos que estão orando comigo nesta hora. Que tudo que nós aprendemos possa ficar gravado em nosso coração. Te agradecemos e te louvamos em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe e até a próxima aula.